Nesse vídeo eu quero te explicar porque eu não gosto de leitura dinâmica, porque você não deveria se importar com leitura dinâmica e te dar uma alternativa. Como que você então lê os teus livros para tirar o máximo proveito deles? Vamos nessa. Olha só, sempre que a gente fala de leitura, o único método que vem na cabeça da maioria das pessoas é a leitura dinâmica. Por quê? Porque elas não estudaram o suficiente o assunto, ninguém ensinou outra coisa para elas e tudo que parece existir de possibilidade é leitura dinâmica. Segunda coisa, na cabeça da maioria das pessoas, como era na minha antes, parece que você precisa ler muito para ser inteligente. Quanto mais você lê, mais inteligente você é. Bom, isso não está de todo errado. Acontece que não basta ler muito, você precisa ler e entender o livro. E o problema que a leitura dinâmica resolve não é o maior problema dos leitores. Qual o problema da leitura dinâmica? Qual o problema ela resolve? Velocidade. A promessa é, você vai ler mais rápido. Qual é o problema da maioria das pessoas? Não entender o livro. Não tem nada a ver com ler mais rápido. Você não precisa ler mais rápido, você precisa entender melhor os livros. Então olha só, a leitura dinâmica vai mais atrapalhar a tua vida do que ajudar no começo. Por quê? Porque se você não entende um livro e começa a ler ele mais rápido, adivinha o que vai acontecer? Você vai entender menos ainda. Vai ficar pior ainda a tua leitura. Então, você só pode pensar em ler mais rápido depois que você já estiver entendendo perfeitamente os livros. E isso é uma coisa muito difícil. Este é o problema que você tem que resolver. E eu vou te dar um método para isso agora nesse vídeo. Mas antes, vamos só olhar com calma para isso daqui. A promessa que você espera para a tua vida é que você vai ler mais rápido, portanto ler mais livros e ficar mais inteligente e, sei lá, mudar a tua vida. Isso não adianta. Você não precisa de muitos livros para ter a tua vida extremamente melhor. Não precisa. Você precisa, sei lá, de 100, 150 livros na vida. Isso não dá muitos livros por ano. Se você ler 5 livros por ano, você vai ter lido 100 livros na sua vida. E 5 livros não é muita coisa. Então você não precisa se preocupar em ler mais rápido, porque esse não é o problema. O problema, como Mortimer Adler diz, é o que fazer com o livro que você tem em mãos. Quando você pega um livro em mãos, para que você está pegando este livro? Essa é a primeira pergunta que você deveria se fazer. Por que eu estou lendo esse negócio? Essa é a primeira pergunta a se fazer para um livro. E aqui que entra um método que é muito melhor do que leitura dinâmica. Por quê? Porque é muito mais importante responder a essa pergunta do porquê eu estou lendo o livro, entender um livro com profundidade e saber colocar ele em prática na tua vida, do que você ler um monte de livro rápido só para falar que leu. Ler um monte de livros, na maioria das vezes, vai ser vaidade. Você vai ler um monte de livros só para poder falar para as pessoas que você leu um monte de livros. Eu sei, eu já passei por isso, é assim que funciona. Então vamos olhar um método que vai te ajudar a aproveitar melhor os seus livros e de quebra você vai começar a ler mais rápido em algum momento. Antes de entrar no método, só mais um adendo. Presta atenção, leitura não acontece numa velocidade constante. A gente tem a sensação de que a gente vai pegar um livro e vai ler ele numa velocidade constante o tempo inteiro, né? Eu vou começar o livro aqui, cada página vai me tomar, sei lá, tantos minutos e eu vou assim até o final. Mas não é assim que um livro é feito. Um livro ele é igual uma estrada. Pensa numa estrada, você entra num carro e vai dirigindo uma estrada. Quando tu tá na reta, tu vai andando na reta, tu consegue acelerar com tudo. Só que à medida que você vai chegando na curva, você tem que fazer o quê? Frear para fazer a curva com segurança, poder sair dela e voltar a acelerar. Se você estiver andando na estrada de asfalto, tu vai bem, tu corre bem. Mas se de repente você entra numa parte que é de lamaçal e tem pedras e pedregulhos que podem quebrar o teu carro, furar o teu pneu, tu vai mais devagar. Lê a mesma coisa. Você abre um livro, o livro vai ter partes que são mais fáceis, mais simples, e você vai passar por elas mais rápido. E ele vai ter partes mais difíceis, mais complexas, que você vai ter que ler mais devagar. São como essas curvas ou esses terrenos com pedregulhos e difíceis de andar. Então, não existe velocidade constante na leitura. Dentro de um mesmo livro, você vai variar a velocidade muitas vezes. E cada livro vai ter sua própria velocidade. Porque imagina, é certo que é muito mais simples eu ler, sei lá, Crepúsculo, do que eu ler, sei lá, o Tratado sobre a Alma de Aristóteles. É evidente. Por quê? Porque o livro é mais fácil de ler. Então eu vou ler ele muito mais rápido. Então, velocidade depende muito de diversos outros fatores, incluindo um outro fator que eu nem citei aqui ainda, que é a nossa própria incapacidade de entender a nossa língua, ou seja, o nosso péssimo português.
Porque, no geral, a maioria das pessoas tem um péssimo português. Por quê? Porque elas não tiveram uma boa educação. Isso é o geral. Não pode ter sido diferente contigo, pode não ter sido, pode ser até pior do que isso. Mas, no geral, a educação de língua portuguesa ela é fraca. O que acontece? Acontece que você não consegue interpretar direito as frases e você não tem vocabulário suficiente para entender os livros. Um dos principais empecilhos para você entender um livro de literatura, que não é um livro difícil, sei lá, pegar um Dostoiévski, um Charles Dickens, até uma coisa mais simples, um Júlio Verne. Por que é difícil de entender? Porque existe pouco vocabulário, você não conhece palavras suficientes e isso se torna um empecilho. Você vai lendo as frases e você não consegue identificar as palavras. Então, existe um domínio da língua portuguesa necessário. Esse domínio ele vem conforme você lê. Você não precisa fazer grandes cursos de português, que certamente eles vão te ajudar. Mas conforme você vai lendo, se você se desafia, insiste na leitura, vai no dicionário, procura as palavras que não conhece, vai aprendendo devagarzinho e você vai dominando a arte de interpretar um texto, tá? Mas vamos lá porque não é exatamente esse o tema do vídeo. Eu vou ensinar para você um método de leitura que ele está no livro Como Ler Livros. Ele é parcialmente interessante, então eu vou te ensinar a parte que eu acho interessante dele. E você não precisa ir lá ler aquele livro, porque ele é gigantesco e ele é meio chatão de ler, vamos ser bem honestos, tá? Então vamos lá. O Mortimer Adler, que é o cara que escreveu esse livro, ele fala que a leitura tem 4 etapas. Essas 4 etapas recebem os seguintes nomes na ordem, beleza? Então a primeira leitura é a leitura elementar. Depois da leitura elementar nós temos a leitura inspecional. Depois nós temos a leitura analítica e por último nós temos a leitura sintópica. Eu vou te explicar rapidamente o que mais nos interessa dentro de cada uma dessas etapas porque elas se acumulam, ou seja, eu preciso da etapa anterior para conseguir passar para a próxima. Se eu não tenho capacidade de leitura elementar, eu não tenho capacidade de leitura inspecional. Se eu não tenho leitura elementar e inspecional, eu não consigo fazer analítica. E se eu não tenho elementar, inspecional e analítica, eu não consigo fazer a sintópica. Você vai entender por que agora. Leitura elementar nada mais é do que você entender o sentido mais simples de uma frase. Aqui que já mora o problema da educação. Uma pessoa com um bom domínio sobre a linguagem tem a capacidade de ler um livro de forma elementar. Ou seja, elementar tem a ver com o nome da parte do estudo lá nos Estados Unidos, né? Que é, sei lá, o ensino fundamental, o ensino primário, é escola elementar, o ensino elementar, beleza? Então, basicamente o que ele está dizendo é: você precisa saber interpretar uma frase no seu sentido mais simples. Não é suficiente para ler nenhum livro profundo, porque livros mais difíceis têm frases com diversas camadas de sentido. Pega a Bíblia, por exemplo, tem 4 camadas de sentido em cada texto da Bíblia. Então, livros complexos vão te exigir interpretações diferentes, beleza? Mas tudo bem, vamos lá. Leitura elementar é simplesmente isso, você ser capaz de interpretar uma frase no seu sentido mais simples. Você precisa dela passar para os próximos níveis por uma evidência, né? Se você não sabe interpretar o sentido mais simples de uma frase, tu não vai saber entender o livro. Beleza, tu aprende isso dominando a linguagem, lendo mais, lendo com calma, tentando interpretar os textos, vai se habituando à atividade. Aí a gente entra na leitura inspecional. O que é leitura inspecional? Basicamente, sempre que você pegar um livro, vamos pegar um livro aqui, sempre que você pegar um livro na mão, a primeira coisa que você tem que se perguntar, eu disse que era por que eu estou com esse livro na mão ou o que fazer com ele. Na verdade, você vai refazer essa pergunta de uma outra forma, que é a seguinte: esse livro vale a pena ser lido? Essa é a pergunta que você quer responder. Por quê? Muitos livros não valem a pena ser lidos. Isso é uma evidência, entendeu? Tem mais livro do que você dá conta de ler na tua vida. Então, mesmo que todos os livros fossem muito bons, excelentes, você não ia ter tempo de ler todos. Ou seja, alguns você ia ter que dizer: isso aqui não vale a pena eu ler, eu vou ter que ler outra coisa. Nem todos os livros são bons. Dos que são bons, só uma pequena parte é realmente excelente. E dessa pequena parte excelente ainda já tem muito mais do que a gente dá conta de ler. Então você não tem que ler tudo, não importa muito o que você lê, beleza? Mas esse é um tema de um outro vídeo. Então você tem que responder a pergunta: vale a pena eu ler esse livro? Como você responde essa pergunta? Com a leitura inspecional. O que é a leitura inspecional? Por um espaço de tempo limitado, do tipo 15, 20, 30, 40 minutos, você vai pegar um livro, você vai inspecionar ele, igual um detetive. O que você vai fazer? Você vai lá, você vai ler o sumário do livro, vai procurar os capítulos que mais te chamaram a atenção, você vai, olha esses capítulos. Eu estou falando de livros de não ficção, tá? Daqui a pouco a gente entra em livros de ficção. Você vai e olha os capítulos, lê um pouquinho, lê os títulos, lê as frases em negrito, lê as partes grifadas,
vai descobrindo se esse livro ele vai te ajudar com algum objetivo atual que você tenha e se ele é bom. Então, às vezes eu pego um livro e ele pode até ser bom, mas ele não me ajudar em nada neste momento da minha vida. Então o que eu faço? Eu guardo ele, depois da minha leitura inspecional, vou para uma leitura inspecional em um outro livro para descobrir qual deles eu vou ler analiticamente. A única pergunta que você quer responder na leitura inspecional é essa: vale a pena ler esse livro agora? Ele é bom e ele me serve para a minha vida neste momento? Se você responder sim, você vai passar para a leitura analítica. Se você responder não, você vai guardar esse livro, vai pegar um outro. Cara, eu faço leitura inspecional o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro pegando vários e vários livros e descobrindo qual deles eu vou realmente mergulhar. Isso é muito importante, poupa um tempo danado e não me preocupa na velocidade de leitura, porque eu já sei agora que o livro que eu tenho em mãos e que eu vou fazer a leitura analítica, ele é realmente importante, eu realmente preciso dele. Todo o resto eu ignoro, eu guardo e deixo para ler depois. Parêntese para a leitura de ficção. Você não vai querer pegar spoiler de uma história de ficção. Então, basicamente, o que você faz na leitura inspecional é ler os primeiros 3, 4, 5 capítulos ali, 20, 30, 40, 50 minutos, e se pergunta: eu vou ler essa história até o final agora ou eu vou deixar para depois? Então, por exemplo, eu estou terminando agora Grandes Esperanças, do Charles Dickens, né? Tem quase 700 páginas de leitura. Eu estou aqui nesta partezinha. Ó. Então, é evidente que se eu decido... É importante que eu faça uma leitura inspecional, porque vai que eu leio 5, 6 capítulos e falo, deixa para depois. Olha o tamanho desse livro, cara. Se eu começo o livro e termino ele só porque eu não consigo abandonar o livro, eu vou passar meses ali numa leitura à toa desnecessária. Isso é importante você entender. Você pode abandonar livros, não tem problema, cara. O livro não é o teu chefe, ele não tá te prendendo ali, entendeu? Ele não é o teu guarda. Então tá tudo bem abandonar um livro se você perceber que não faz sentido continuar lendo ele. Se você abandona livros por preguiça, ou porque você, sei lá, né, qualquer outro motivo que não seja esse, aí beleza, pode até fazer mal porque você vai deixar de terminar livros importantes. Mas se você percebeu que aquele livro ainda não é tão importante para você naquele momento, abandona ele. Por quê? A leitura analítica nada mais é do que uma leitura minuciosa de um livro. É como se você passasse de uma investigação inicial, na leitura inspecional, né? Fiz uma pequena inspeção e agora eu vou investigar tudo a fundo. Eu vou entender tudo que tem ali dentro, tentar descobrir, fazer perguntas, descobrir se aquilo ali é verdade, como que eu posso usar aquilo na minha vida, de como eu encontro correspondência daquilo nas coisas que eu faço. Você vai de fato analisar o livro, por isso que chama leitura analítica. E vai responder perguntas como eu posso colocar esse livro em prática? O que ele está dizendo é verdade ou não? Perguntas como o que ele diz no seu todo? Qual que é a ideia central? Em cada capítulo, qual que é a ideia principal de cada um deles e como elas se relacionam para essa ideia central? São perguntas como essas, perguntas que você vai respondendo, anotando no livro, fazendo resumos, circulando palavras, sublinhando, explicando para alguém, tentando ensinar o que você leu para outra pessoa. É assim que você vai analisando e vai pegando tudo que tem de mais profundo no livro. Quanto mais você fizer isso com os livros, você faz isso com 5, 10, 20, 30, 40, 50 livros, mais fácil vai ficar de ler. Por quê? Porque mais repertório você vai ter. Então, para entender um livro, já dizia Jorge Luis Borges, para entender um livro é preciso ler muitos livros. O que ele quer dizer? Quanto mais repertório você tem, mais você entende o próximo livro. Então, o livro que você melhor vai entender geralmente é o próximo. Porque você está juntando mais repertório, ficando mais inteligente, tendo mais vocabulário, o que vai facilitar a leitura de cada livro que vier em seguida. Isso significa também que você vai tender a aumentar a tua velocidade de leitura sem nem se preocupar com isso. Por quê? Porque você vai ficando melhor, vai sabendo mais informações e com mais informações na sua cabeça, você consegue passar mais rapidamente pelas partes dos livros. Então você vai aumentar a sua velocidade de leitura sem nunca ter precisado aprender uma única técnica de leitura dinâmica. Eu já fiz curso de leitura dinâmica, eu sei várias técnicas, eu tô te falando, cara, não precisa. Realmente não precisa de grandes técnicas para você aumentar a sua velocidade de leitura. Precisa de repertório, precisa de tempo praticando e precisa que você realmente entenda as coisas que estão nos livros. E aí, por último, nós temos a leitura sintópica. O que é a leitura sintópica? Nada mais é do que eu pegar vários livros sobre um mesmo assunto, fazer uma leitura inspecional de todos eles e depois uma leitura analítica de todos eles, misturar o conteúdo deles como eu aprendi e formar a minha própria ideia sobre esse assunto. Mas a leitura sintópica, cada um desses níveis daria um vídeo por si só. Por isso eu vou deixar essa explicação dessa forma.
Nada mais é do que isso. Você pegar um monte de livro sobre um tema, sabe? Meu tema eu quero estudar o amor. Pega 20 livros sobre o amor, lê todos eles, conecta as ideias de todos eles e forma a tua própria ideia sobre o amor. É isso que as pessoas mais inteligentes do mundo fazem. Elas leem vários e vários livros sobre um assunto, até que elas formem suas próprias ideias sobre aquele assunto, e elas ganham uma certa convicção e uma opinião muito mais relevante do que das pessoas que adoram dar sua opinião sem nunca ter tocado numa página daquele assunto, só porque ela acha que é importante se posicionar em algum lugar frente a alguém. Beleza? Então, o resumo do vídeo é o seguinte, cara, tu não precisa de leitura dinâmica nem para ler mais rápido. O maior problema que você tem com a leitura é não entender o que você lê, é não saber o que fazer com o livro que tem em mãos. E se você resolver este problema, devagarzinho você vai resolvendo o problema da velocidade, porque você vai ter mais repertório, vai ter mais coisas que vão te ajudar a entender cada próximo livro que te faz ler mais rápido. É isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.